30%. A previsão é de tempo bom para este sábado, a máxima 22 graus, predomínio do sol com pouca variação de nuvens, e amanhã, no domingo, possibilidade de uma chuva de 2 milímetros. Doutor Newton, né, a gente fala de luto, né, e luto é algo pesado, realmente, né? A gente fala num sábado bonito, né, falar um pouco do luto, né, de luto. Mas tem aquele momento que a gente supera o problema, mas não deixa de lembrar das pessoas que a gente gosta, né? Só convive com elas. O elaborar está de acordo com o tipo de relação que você tem em vida. Eu acho que o luto está mais ou menos resolvido a partir do momento que nós aceitamos que a pessoa tenha morrido. E que, de alguma forma, tenha nos deixado, seja pelo motivo que for. Seja uma pessoa jovem, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa. No momento em que nós passamos a lidar com a ideia de que, pelo motivo que for, pela razão que for, aquela pessoa não ficou conosco, e nós aceitamos isso de uma forma mais tranquila, se é que dá para usar essa palavra, a partir desse momento nós começamos a nos aproximar ao tema de que o luto está mais ou menos encaminhado dentro de nós. E aí passamos a nos envolver mais com a nossa vida do que com a vida do morto. Então, mas isso não é fácil, depende da saúde mental de cada um, depende da maneira como as pessoas pensam essas questões todas. Tem pessoas que ficam aspiradas pela perda, depende do tipo de relação que o vivo tinha com a pessoa que se foi, depende da estrutura de personalidade do indivíduo, de quais são os mecanismos que prioritariamente funcionam dentro da cabeça daquela pessoa. Se o indivíduo não consegue se enfrentar muito com a realidade, não consegue aceitar lidar bem com as frustrações que a vida lhe impõe, são pessoas que vão encontrando formas alternativas de lidar com a perda, seja a perda que for. Não, claro, o luto é uma perda muito significativa, mas existem outras perdas. O conjunto da família, né? Eu acho que ele é importante, né? O conjunto das apoio, outras pessoas, né? Então, gostamos muito, fizesse muito bem em resgatar o tema da família, porque nós o tempo todo estamos tratando de integrar as pessoas, os casais, os filhos e as famílias, né? Dando a entender que no seio da família nós temos energias de sobra para poder conter determinadas situações e ultrapassar situações difíceis na vida, como pode ser a perda de uma pessoa querida. Então, quando nós observamos a família, nós vemos que algumas pessoas mais ou menos tiram de letra, se é que dá para usar essa expressão. Em que sentido? De que aquela perda não impacta tanto, não tem um efeito tão desastrador, desestruturante, ou a pessoa não se sente tão arrombada por dentro. Ela reconhece, vê, sente, se entristece, mas segue estudando, trabalhando, não desfaz a sua relação de casal, não perde o seu dinheiro, diminui a velocidade, perde um pouco de tempo, digamos assim, se sente um pouco mais amarrada, mais desenergizada, mas tem consciência disso, vai trabalhando, lidando dentro de si com esse tema e vai levando a sua vida adiante. Mas ao mesmo tempo, às vezes nós observamos que na mesma família alguém se arrasta e fica um pouquinho para trás com respeito a esse tema. Então, dentro de uma dinâmica de família onde as pessoas teoricamente deveriam se estender a mão e se ajudar, estou falando de pais e filhos, irmãos entre si e tudo mais, deveria haver uma relação anterior, prévia, e por isso nós falamos tanto de que a relação entre pais e filhos desde a concepção tem que ser uma relação muito especial, para que nessas horas difíceis um se sinta apoiado, contido pelo outro. Então é um irmão que entra para dentro do quarto do outro, que está mais silencioso, que percebe que ele está mais triste, mais metido para dentro. A gente vê a percepção da morte na humanidade, né, Newton, pelas próprias mensagens religiosas, né? Nós não temos uma plena compreensão do que é a morte. Eu acho que, né, ninguém retornou, né? Mas se a gente analisar nas diferenças de religiosidade, uma dá conta, né, vamos pegar o exemplo, né, de que a pessoa morreu, ela não retorna, né, não reencarna, né? Ela vai para um outro ponto, né? Mas ela mantém a individualidade. E outras dão a ideia de reencarnar, né? E é interessante que todas pelo menos aquelas que eu entendo, assim, né,
que quando tu volta com a tua melhor forma, né? Ou tu reencarna numa outra pessoa, um exemplo, né? Quer dizer, mas tu sempre mantém a tua individualidade. Porque, no fundo, as pessoas querem, quando irem, né, reencontrarem as pessoas como elas eram. Né? Bom, essas questões assim a gente cientificamente não pode discutir porque estaríamos já Sim, elucubrando. mas a religião, tu coloca as tuas aspirações, né? Os teus desejos, né? Sim, Frente à morte. sim, Quer dizer, sim. de um dia tu reencontrar alguém, ou aqui ou em algum outro lugar, ou sabe lá Deus, né? Mas da mesma maneira que ele estava aqui na sua melhor forma. O que tem de mais científico com relação a isso vem da astrologia, não, da astronomia, desculpa, da astronomia, não da astrologia, da astronomia. Os últimos trabalhos de astronomia têm falado de buracos negros, buracos de minhoca e agora estão falando de universos paralelos, onde talvez o universo paralelo, os buracos negros e os buracos de minhoca seriam como corredores, digamos assim, no cosmos que comunicariam diferentes universos de um mesmo sistema e coisas assim. Então, hoje os astrônomos não têm dúvida de que certamente num outro lugar existem povos diferentes de nós, porque a natureza das suas origens seriam outras, mas ninguém duvida mais de que pela imensidão do espaço, que é infinito, que existam povos em algum outro sistema, em algum outro universo. A comunicação entre esses universos se daria através do que eles hoje têm usado como expressão buracos negros ou buracos de minhoca. Fala-se já em universos paralelos ou em espelhos, que seriam como que reflexos, e aí tem uma certa dúvida, até onde eu li não ficou muito claro para mim, porque pouco a minha área, isso é só cultura, ficou uma certa dúvida de se esses universos espelhos teriam algo que ver conosco. Alguns autores estão dando a entender, alguns artigos dão a entender de que seriam como que universos ou universos que viveriam em paralelo com a Terra, digamos assim, como se fosse o espelho da Terra. Talvez isso são investigações, e isso tem que ver com os rádios, essas antenas enormes de radiofrequência que estão colocando, que tem em todos os lugares. Agora a China colocou a maior do mundo, essa semana inaugurou a maior antena de captação de sinais do universo. Próximos de grandes descobertas. Certamente nesta área. A diferença vem daí, né? com certeza. Com certeza. E aquele história onde a ciência entra, acaba... Então, a crença. Aí isso é o que tem de mais próximo de algumas religiões, que é essa questão dos espelhos, onde teoricamente haveria uma certa semelhança, digamos assim, se é que dá para usar a expressão, e eu evidentemente aqui estou cometendo todos os erros científicos possíveis para tentar explicar algo que está muito longe da minha área de atuação, mas culturalmente chamando a atenção das pessoas em casa, e é legal que a gente possa falar num programa de rádio sobre isso. Esses universos paralelos em espelho, digamos assim, teriam algo que veio, um seria o espelho do outro, então teoricamente se suporia que existiria, através desses sinais, povos, ou dos cálculos, digamos assim, existiria alguma possibilidade de um povo semelhante a nós, que seria o nosso equivalente, tal, que poderia ter que ver com o tema da reencarnação, alguma coisa assim. Mas aqui eu estou dizendo isso totalmente desautorizado, não é minha área, não, de repente eu estou dizendo um monte de besteira porque eu estou tentando colocar agora em palavras o que se avança em termos de pesquisa na parte física, de radares e tudo mais, é um ponto, né? Mas tem um avanço de pesquisa que também é algo que tem que ser muito bem avaliado na reversão, né? Porque se existe a reversão, evidentemente que existe o reencarnar. Agora, até onde a reversão hoje é de uma cultura, conhecimento confiável, né? Que tenha uma comprovação científica, né, Newton? Acho que a gente tem que esperar muito tempo. Esse é o problema. Não pode falar muito sobre isso. A gente pode cogitar, devanear, pensar em voz alta, como muitas vezes a gente faz aqui. Mas a psicanálise pesquisa sobre isso, ou a psiquiatria pesquisa sobre isso? Não. Não tem pesquisado sobre isso? Não conheço nenhum trabalho com metodologia científica que fale disso. Eu tenho perguntado muito, tenho conversado muito sobre esse tema, não.
O que se tem são observações de consultório, e nesse sentido nós temos bastante experiência com pessoas aparentemente ou ditas assim, ou se autodefinidas como médiums, como pessoas perceptivas, receptivas. Isso nós temos bastante experiência, mas não conheço nenhum trabalho de pesquisa num centro espírita, por exemplo, de psicanálise, com avaliação, com tratamento, com observação. Sei, inclusive, que isso causa um certo rechaço para quem trabalha nessa área, porque se sente de alguma forma descuidado, questionado, interrogado e tudo mais. Sei que isso causa um certo mal-estar e respeito isso. O fato de não ter essa ligação, esse vínculo, não existe nenhum trabalho de pesquisa, até onde eu conheço, com metodologia científica. Sei que existe dentro dos centros espíritas ou nas outras religiões, e muitas outras religiões, desde o ponto de vista da investigação de quem está contaminado pela doutrina, mas cientificamente não conheço. Pode até ser que exista. Eu, particularmente, não conheço, pergunto muito sobre isso. Mas existem coisas que são fenômenos que realmente existem. Não sei se tem